A partir do momento que inventamos a agricultura, há 10 mil anos atrás, conseguimos produzir alimentos e cada vez mais alimentos. Aprendemos a estocá-los e, com esse excedente de alimento, mobilizar a nossa força de trabalho para outras atividades não agrícolas. Esse foi um dos momentos mais importantes do desenvolvimento do que nós chamamos de civilização. A partir daí, foram fundadas vilas e aldeias. Estas vilas e aldeias se transformaram em cidades, e estas cidades passaram a ser administradas por alguma forma organizada, de poder local ou central. A partir daí, alimento virou sinônimo de prosperidade e também moeda de troca, fonte de riqueza e poder. Como já conversamos sobre isso nas nossas aulas anteriores, agora nós vamos ver como a comida é expressão da nossa cultura e como a cultura é influenciada pela comida. Afinal, quando nos recordamos de momentos importantes das nossas vidas, é muito comum que esses momentos estejam ligados à mesa, à comida, à celebração que a comida representa. Isso desde os antigos festivais pagãos da antiguidade até as celebrações religiosas de hoje. A missa católica é uma celebração comensal, por exemplo. Segundo a crença católica, na celebração da missa se come o corpo de Jesus e se bebe seu sangue. Também ao redor da mesa que celebramos os acontecimentos que perpassam toda a nossa vida: batizados, aniversários, casamentos, as felizes novidades e os grandes acontecimentos. E até mesmo nos momentos de melancolia e pesar, alguns de nós encontram consolo na bebida. Assim, como também alguns de nós buscam na bebida, além do prazer, alguma dose de entusiasmo. Essa aula, por exemplo, não teria sido possível sem algumas boas referências bibliográficas e muito café. Bem, sejam refeições simples ou elaboradas, ou banquetes suntuosos e magníficos, a comida ocupa um espaço central nas nossas vidas. De certa maneira, nos define e, em grande parte, nos sustenta. E, em diversos aspectos, traduz o que nos tornamos como civilização. E aí, alimentos e bebidas assumem uma posição ainda mais importante. A culinária e a gastronomia alçaram a comida e a bebida à condição de arte. E esse elevado nível de apreciação dos alimentos torna a experiência humana de comer e beber uma aventura sensorial e uma fonte de prazer, de uma atração quase infinita, assim como o conhecimento. Aliás, eu lembrei de uma frase do filósofo francês Roland Barthes, num livro chamado Aula, no qual ele diz que sapiência significa nada de poder, um pouco de saber e tudo de sabor. A comida é uma forma de distinção social. Há alimentos que são centrais ou ocupam um espaço central nas nossas vidas, que, se nos faltam, nos adoecem, portanto, nós carecemos deles. Há alimentos que complementam esse aspecto vital e essencial, e há alimentos que nós temos como secundários e alimentos que são periféricos. Portanto, o conjunto de tudo aquilo que nós comemos e bebemos é um repertório bastante variado. Abundante para aqueles que têm acesso e condições financeiras, sanitárias, materiais, enfim, e escassas para os mais vulneráveis. E as nossas escolhas alimentares, elas não passam unicamente pelas nossas necessidades fisiológicas. Esta é uma dimensão básica e fundamental, mas envolvem outras dimensões.
que dialogam muitíssimo com o ambiente no qual nós vivemos e, óbvio, com a cultura. Dentro de um limiar temporal que vai desde a nossa mais tenra infância até a nossa vida adulta. Portanto, comer é mais do que uma satisfação biológica. É uma forma de distinguir-se socialmente, começando pela própria condição socioeconômica. Não são todos os que comem o que querem ou precisam. Mas há outra dimensão dessa distinção social que está relacionada à cultura. Algo que é tão poderoso que influencia os nossos hábitos alimentares e uma parte considerável de valores do ponto de vista econômico, ambiental e ético e moral. Afinal, para a maioria de nós, comer cães é algo absurdo e ultrajante. Para nós e para o animal, mas poucos se importam se a carne é de bois ou frangos. Ao longo do tempo, comer e beber, e mais ainda, comer e beber bem, se tornou algo muito sofisticado. Uma sofisticação que envolve muitas experiências sensoriais, inclusive a representação dos alimentos em obras artísticas. Uma representação simbólica e artística do que significam os alimentos está presente na obra do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo. No século XVI, ele produziu várias obras em que os alimentos literalmente assumem uma expressão humana. Ora vemos um vaso cheio de legumes, ora vemos este vaso se transformar em uma estranha figura humana. Alguns alimentos são muito simbólicos para nós. Tornaram-se um superlativo de alimento, tão importantes que marcam tempos históricos, como as especiarias na era de ouro das navegações marítimas. Impérios se ergueram vendendo especiarias. Muitos aventureiros perderam a vida buscando suas fontes. Pimenta, noz moscada, açafrão, gengibre, cominho, anis estrelado, cravo, canela, orégano, sabores, aromas e sensações que povoam nossa imaginação e movem paixões. Simbolismo menos romântico nos é dado pelo açúcar, que marca uma era trágica do tráfico de escravos para suprir a mão de obra dos grandes engenhos de cana ao longo de quase 4 séculos. E tão antigo quanto a própria civilização é o pão, tão poderoso que está presente na prece mais recitada do mundo. O pão nosso de cada dia tem para si um ramo inteiro da produção de alimentos, do trigo à massa sovada, do ázimo à baguete, da fermentação lenta ao pão diminuto. Os pães se apresentam num formidável espectro de opções, sabores, aparências. Algumas vezes a esfera simbólica é perdida e nem nos damos conta de que o cuscuz, por exemplo, é uma herança africana, assim como a toda poderosa feijoada, bem como associamos o milho às festas juninas, sem nos darmos conta de que o milho é o maior legado alimentar dos povos pré-colombianos, um presente dado aos homens pelo deus azteca Zacuatl. Portanto, comer e beber são atos que vão muito além das satisfações da necessidade do corpo. Mas acolhemos os alimentos também como atos que alimentam a alma. Em assim sendo, é muito natural que, indo mais além do que simplesmente comer e beber, cresça entre nós a tendência de que a experiência do ato de comer produza desejos e satisfação, sentido e prazer,
conforto e alegria. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e